O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus quer te dar vitória contra o mal e as doenças. Deus quer te dar vitória contra o mal e as doenças, em nome de Jesus. Contra o mal e as doenças. Quando a palavra fala mal, está se falando dos espíritos malignos do inferno. E são esses espíritos malignos do inferno que lançam doença sobre a vida das pessoas. Eles lançam doença na mente, na alma, eles lançam doença no corpo físico, eles perturbam, eles tentam atrapalhar a vida do povo de Deus de qualquer jeito. Eles existem para isso, para infernizar, atrapalhar a vida do povo de Deus. E aí é onde nós precisamos estar firme na fé, firme na palavra de Deus, revestido com a couraça da justiça e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para enfrentar essas hostes espirituais da maldade, só vamos vencer com a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. É essa espada que nós usamos, aliada ao Espírito Santo, para vencer todas as astutas ciladas de Satanás, em nome de Jesus. Eu não posso entender, e não entra na minha cabeça, num culto de batalha espiritual, a pessoa não vir ao culto, a não ser que teve um problema muito importante, ou não tem nada mais importante do que vir ao culto, vir na casa de Deus. Mas hoje se vive de desculpa. Eu não vou na igreja hoje porque eu preciso trabalhar até mais tarde. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou com gripe. Espera aí, mas a casa de Deus é a casa, é o hospital onde o Espírito Santo trata da alma, do espírito e do corpo físico. Então, do estado, Jesus diz: vem como está. Então, ou seja, a pessoa vai esperar estar toda bonitinha, desocupada, sem nada para fazer, para poder resolver, decidir que vai na igreja, vai na casa de Deus. Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele não perguntou: o que é que você faz? Simplesmente ele chegou e falou: segue-me. E aquele que teve juízo e entendeu que um chamado de Jesus é algo sobrenatural, eles entenderam e largaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. E hoje o Senhor Jesus não pede para nós largarmos a nossa casa, não pede para nós largarmos o nosso trabalho, ele não pede, mas ele pede que nós precisamos obedecer à sua palavra e ter reverência a ela. E nos dias de cultuar a Deus, precisamos estar lá presente a Ele, de coração, em nome do Senhor Jesus. Deus não quer minhas desculpas nem a sua, meu irmão. Quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar o seu povo, ainda tem crente que vai dar desculpa para o Senhor Jesus. Tem crente que vai dizer: Jesus, eu achei que o Senhor ia demorar mais, porque eu quero ficar mais um pouquinho aqui nesse mundo, porque esse mundo é muito bom. Você acha que não? Esse mundo já é no maligno, irmãos. Então não adianta as pessoas viverem iludidas, mas tem muito crente que está vivendo de ilusão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, abra lá, meus irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus é uma ordem. E quando nós damos uma ordem para um espírito do diabo, ele tem que obedecer em nome de Jesus. Quando Jesus ele deu a ordem para que todos os cristãos vão e preguem o evangelho, Jesus não estava brincando, dizendo: se você quiser, ele falou, você tem a obrigação de falar de mim para as pessoas. Mateus capítulo de número 1,
até o 4. Depois nós vamos ver outras partes aqui também de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1, começa falando assim: E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu-me uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Dá uma parada aí. Aqui o texto começa dizendo que este leproso, que todos nós sabemos que quem tinha lepra, eles eram isolados da sociedade, ele rompeu a barreira do preconceito e da religiosidade e da ignorância e foi até Jesus. Ele foi até Jesus com o coração cheio de fé e o coração aquebrantado. Porque ninguém queria chegar nem perto dele e muito menos se aproximar ou dar atenção para ele. Mas Jesus, ele nunca abandona ninguém. E todos aqueles que se achegam a ele, Jesus diz: de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender a quem nós queremos servir. E realmente se nós confiamos nele ou não. Nós não fomos chamados para seguir homem. Nós fomos chamados para seguir o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por mim. É a Ele que eu vou prestar conta, é Ele que eu preciso reverenciar, é dele que eu preciso falar, é dele que eu vou testemunhar, e é no nome dele que eu vou enfrentar as batalhas, mas eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Esse leproso, ele estava totalmente isolado da sociedade, mas ele rompeu a barreira do preconceito e foi até o Senhor Jesus. E nós precisamos sim vencer as barreiras que Satanás coloca todos os dias nos nossos caminhos. Mas quais, pastor? Muitas, porque nós não enxergamos com esses olhos carnais, mas precisamos ser espirituais para nós enxergarmos quantos obstáculos todos os dias colocados nos nossos caminhos. Todos os dias. Quando sairmos daqui, ele já vai colocar obstáculo, mas nenhum obstáculo vai ser impedimento para nós, porque na frente nossa vai o Senhor Jesus abrindo os caminhos, na vida daquele que crê nele, em nome do Senhor Jesus. E o versículo 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Se esse homem tivesse ficado lá, com medo, porque o homem proibiu o leproso ter contato com as pessoas. É contagioso, isso pega. Está cheio de crente medroso, achando que a doença pega, não pode visitar aquele, porque é perigoso se contaminar. Aquele que já foi lavado e remido com o sangue de Jesus, nenhuma obra do diabo pode ir contra a vida dele, em nome de Jesus, Igreja de Cristo. Nós precisamos entender qual espírito está em nós. Nós não temos o espírito do mundo, nós temos o Espírito Santo, que é o espírito do poder. Nós não temos o espírito da covardia, nós temos o espírito do poder de Deus, que é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que está em nós, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos encoraja, e é através dele que nós vamos enfrentar as batalhas espirituais e vamos vencer todas elas em nome de Jesus. Nós só não vamos vencer se nós esmorecermos, se mostrar fraco. Não. Nós temos o espírito da fortaleza, que é o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Jesus disse: quero seja limpo, e ele foi limpo. Disse-lhe então Jesus, presta muita atenção nisso aqui: olha,
não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Que oferta é essa que Moisés determinou? Jesus, ele diz que ele veio para cumprir a lei. Moisés, ele havia recebido de Deus, presta muita atenção, Igreja de Cristo, porque você nunca ouviu essa explicação desta oferta de Moisés, que muitos não sabem que oferta é essa, mas ela está escrita lá no Velho Testamento. Jesus diz: vai, se mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Que oferta é essa? Muitas das vezes nós só ouvimos até aqui, né? Jesus curou o leproso, mandou ir até o sacerdote e apresentar a oferta. Mas que oferta? Essa oferta está lá escrito no livro do Levítico, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo, se não me falha, o versículo 10. Está lá descrito todos os rituais que este curado pela lepra por Jesus teria que fazer. Primeiro ele tinha que se apresentar ao sacerdote para quê? Para que Jesus mandou, porque ele falou que ele veio cumprir a lei. Então, era uma lei que Deus deu para Moisés, que todas as pessoas que fossem curadas de doença contagiosa, teria que ir até o sacerdote para que ele revisasse essa pessoa, olhasse para ela, para ver se realmente ela estava curada, e depois que ele olhasse e ela estivesse curada, aí começaria um ritual de sacrifício, sacrifício de um pássaro, sacrifício de carneiro, sacrifício não sei das quantas, tinha que pegar o sangue, levava 2 pássaros, um matava e o outro deixava vivo. Era um ritual que, se você começa a ler no livro de Levítico, essa oferta que Moisés determinou para o povo daquela época, que tinha que fazer depois que eles eram curados de uma doença contagiosa, e Jesus, para cumprir a lei, ele manda, porque não precisava nada disso, mas Jesus mandou, porque tudo isso depois iria acontecer através do Senhor Jesus, porque aqui Jesus ainda não tinha sido morto e ressuscitado. Depois que Jesus morre e ressuscita, elimina de uma vez todos esses rituais. Agora, se você ler, você se cansa. Eu acho que a pessoa, isso aí é de mim, tá? Eu acho que a pessoa, quando chegava diante do sacerdote, que o sacerdote pegava, e tinha mais, ela tinha que ficar 7 dias fora da casa dela, não podia entrar em casa. Depois que o sacerdote pegava um pássaro, que era morto, aquele sangue era lambuzado no isopo, ali ela colocada na ponta da orelha, no dedo direito, no dedo do pé, mas é tanto rituais, que eu acho que o cara que era curado, ele falou, eu acho que era melhor ficar doente do que tanto trabalho para provar que eu estou curado. Cara, é algo assustador. E hoje Jesus veio para quê? Para acabar com todos esses rituais que eram feitos depois que a pessoa era curada. Simplesmente ele cura, a pessoa vai embora glorificando a Deus, e é tudo fácil, não precisa mais nada disso. E mesmo com as facilidades que Jesus deixou, as pessoas, muitas desistem de seguir ele, e outras não estão nem aí. Se der eu vou, se não der eu vou no culto, se der... Sinceramente, não entra na minha mente um crente ficar 3, 4 cultos sem vir na igreja. Não entra na minha mente. Isso é um desrespeito com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ao culto para adorar a Deus, prestar um culto a Deus, para entregar a Ele as nossas petições ali diante do altar, entregar a nossa vida, a nossa família, e a pessoa passa 1, 2, 3, 4 cultos, não aparece na igreja.
Jesus deixou tudo fácil. E mesmo assim, com toda facilidade, as pessoas ainda não estão nem aí para o Senhor Jesus. Depois leia lá na sua casa, Levítico capítulo 14, você não tem como esquecer, leia do 1 até o 10, até o final, você vai ver o quanto de coisa que precisava fazer, oferta pelo pecado, oferta pela purificação, oferta para provar a cura, era oferta para tudo. Matava o bichinho ali, matava, não. Jesus morreu uma vez só, para tirar o pecado do mundo, para curar as pessoas, para salvar as pessoas, e é isso que nós temos que focar, valorizar aquilo que Ele fez em nome do Senhor Jesus. Tudo fácil, tudo fácil. Aí Ele vem e diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Se creres, verá os milagres acontecer, verá a glória de Deus. Olha só, crê. Não precisa mais nada disso, você ficar semanas e semanas oferecendo sacrifício para isso, para aquilo. Hoje não. Jesus veio e simplificou tudo. E mesmo assim as pessoas não levam muito a sério aquilo que Ele fez. Marcos capítulo número 10. Vai mais um bocadinho adiante. Marcos 10. Glória a Deus. Versículo 46 ao 51. Aqui fala do cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, dá uma parada aqui. A necessidade desse homem, que ele estava clamando a Jesus, era para quê? Para que ele tivesse a sua visão recuperada. E quantas das vezes nós estamos clamando pelo um milagre, e Satanás está ali se opondo, colocando na mente da pessoa que não adianta você orar mais, porque você já orou e o milagre não aconteceu, e aí ele está sempre ali colocando desânimo: não adianta você ir na igreja, porque você vai todos os cultos e nem o milagre acontece. Tudo isso são barreiras e obstáculos que os espíritos do inferno colocam na mente dos crentes que não estão firmes na fé, para que ele desista, ele pare de orar, pare de buscar Deus, pare de ir aos cultos, e ele vai acabar fazendo o quê? Sendo um derrotado novamente, que nem ele era antes, e vai voltar para o mundo. Aqui esse homem, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas: cala a boca, fecha a tua boca, você vai incomodar o mestre. E o que é que Jesus, que a palavra de Deus manda nós fazermos como igreja dele? Clame a mim e responder-te-ei, com coisas grandes e maravilhosas que tu ainda nem sabes. É o que ele vai fazer na vida daquele que clama a ele de dia e de noite, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, nós precisamos clamar de verdade, nós precisamos clamar. Quando a igreja clama, ela move os céus e a terra, mas Deus dá a vitória em nome do Senhor Jesus.
Precisamos clamar diante de Deus. Clamar é que nem esse homem estava fazendo, gritando, agonizando diante de Deus, porque ele necessitava de um milagre. E será que Jesus atendeu a este homem? E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus já quebrou a crista daqueles seus discípulos carnais. Ao invés deles ajudar esse pobre miserável que estava ali mendigando, ali cego, pedindo esmola, eles teriam que pegar no braço e falar: vamos até o mestre que ele vai te curar. Não, cala a boca, fica aí no teu canto, miserável, fica aí cego, ninguém vai o mestre jamais vai olhar para você. Olha só, Jesus, ele disse, repito: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele, lançando assim a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu faça? Olha uma pergunta que Jesus faz para o cego. Ele poderia falar: Jesus, eu quero uma sacola cheia de pratas, eu quero uma sacola cheia de dinheiro. Ele não estava pedindo esmola, ele precisava de dinheiro. Precisava ou não precisava? Lógico que precisava. Só que ele foi aonde Jesus queria ouvir. Ele respondeu o que Jesus queria ouvir. Quantas vezes nós oramos e pedimos e falamos com Jesus, mas será que é isso que Jesus quer ouvir da nossa boca? Olha, Jesus, ele fala o seguinte, ó, e ele lança, aqui, que quer, e ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ao contrário daquele homem lá do tanque de Betesda, que Jesus perguntou: quer ser curado? Aí ele falou, Jesus, aí já começou a contar a história. Jesus não queria história, queria que ele respondesse que sim ou que não. Esse cego, Jesus: o que você quer que eu te faça? Que o Senhor restaure a minha visão. Era isso que Jesus queria ouvir da boca dele. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, ele não quer desculpa nossa, não quer história, ele quer que nós sejamos objetivos naquilo que nós falamos com ele. Temos que ser objetivo naquilo que nós queremos que Deus faça nas nossas vidas. Nós não podemos ter dúvida daquilo que nós queremos que Jesus faça na nossa vida, na vida do familiar, em qualquer área da nossa vida. Nós temos que sermos objetivos. Senhor, eu necessito da sua ajuda e eu preciso de um milagre aqui. Eu preciso de um milagre aqui. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor é mestre para fazer milagre, eu creio nos milagres, o Senhor sabe que eu não duvido, então eu preciso de um milagre nesta área da minha vida. Pode ser no casamento, pode ser na vida espiritual, sentimental, financeira, profissional. Sejamos específicos naquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor. Quando ele diz para não nos preocuparmos com nada, lá em Filipenses 4:6, ele está dizendo: não se preocupe, mas seja objetivo. O que é que você quer que eu faça? Entregue para mim, descanse em paz, e eu vou realizar o milagre em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, o qual nós servimos. Só que ele exige de nós reverência, respeito, humildade. É isso que ele quer daqueles que realmente são seguidores de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segredo de uma terra sarada. Segundo, para encerrar,
Nós precisamos orar, clamar. Segundo a Crônica 7,14, nós vamos encerrar aqui. O segredo de uma terra curada, ou uma família curada, ou uma vida restaurada. Segundo a Crônicas. Rapidinho, já vamos encerrar. 14. 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humildade. Primeira coisa que Deus pede é humildade. Aí, através da humildade vem o que? A oração. E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse aqui é o capítulo e versículo de uma terra sarada, de uma família restaurada, de uma vida curada, em nome do Senhor Jesus, porque aqui Deus, Ele diz o que é que temos que fazer. Se o meu povo, que se chama, se nós somos povo de Deus, aí Ele diz, Ele fala aqui, ó, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a tua oração dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra, em nome de Jesus. Ele sara a nossa nação, sara o nosso Brasil. Quando a igreja de Cristo ela entra em oração, ela vai sarar o nosso país, sarar e nos livrar da corrupção, do engano, da cobiça, da soberba, da arrogância, porque aí ele fala que da humildade. Quando o justo clama, o Senhor ouve e o Senhor responde em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O justo clama, o Senhor ouve e o Senhor responde. Está escrito. Então tudo que nós falamos está escrito. Eu preciso confiar naquilo que Deus fala em nome de Jesus. Amém, amados?